todos. Nós do programa Manhã com Coração de Pai nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho deste 29º domingo do tempo comum que vamos ouvir está em Mateus, capítulo 22, versículos do 15 ao 21. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com herodianos que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus em toda a verdade. Sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus, percebendo a malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que pago o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem que está em inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs. O evangelho de hoje nos traz uma pergunta que fica pertinente na nossa cabeça. O que é de César e o que é de Deus? De César são os impostos, de César é o dinheiro. E trazendo para o nosso dia a dia, Jesus não fala que a gente não tem que deixar de pagar nossos impostos, pagar nossas contas, de seguir as leis que nosso país tem, que a sociedade nos impõe. Pelo contrário, Jesus quer nos dizer que a gente tem que seguir, que a gente tem que respeitar as leis, que a gente tem que pagar nossos impostos, que nós não devemos ir contra as leis que a sociedade nos impõe. Pelo contrário, nós devemos seguir. E o que é de Deus? De Deus hoje é a nossa vida, a nossa oração. De Deus é tudo que vivemos dentro da igreja. Mas acima de tudo, temos que colocar acima das leis dos homens a lei de Deus. Porque tudo aquilo que vai contra a lei de Deus não serve para nós católicos. Vou dar um exemplo. Hoje nossa sociedade está num debate se aprova o aborto ou não. Será que Deus aprovaria o aborto? Com certeza não. Então isso é uma coisa que vamos supor, se falarem que agora virou lei ter o aborto, nós como católicos não podemos seguir. Nós temos que seguir as leis de Deus. E Jesus no Evangelho ele foi tão inteligente que os fariseus e os herodianos tentaram colocar ele contra a parede. Porque se ele falasse que era lícito pagar os impostos, ele estaria indo contra a sua própria maneira de viver. Estaria indo contra seus princípios. Porque ele estaria endeusando uma pessoa que não é Deus. Porque César se dizia Deus. Tanto é que em algumas inscrições ele se julgava divino César. E se ele falasse que era ilícito pagar os impostos, ele estaria arrumando uma confusão gigantesca. Seria capaz de ser pedido sua cabeça antes da hora. Porque ele já sabia quando que ele ia nos deixar. Então Jesus também nos mostra com grande inteligência que nós sabemos, que nós temos que saber dar as respostas que o mundo nos pede, que a sociedade nos pede. Jesus nos mostra que nós devemos ser muito inteligentes nas nossas respostas. Então, irmãos e irmãs, que saibamos levar para a nossa vida o que Jesus nos ensinou nesse evangelho, que saibamos dividir o que é de César e o que é de Deus. Que saibamos respeitar as leis dos homens, mas acima de tudo, respeitar a lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve José, agraciado por Deus. O Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre os homens, bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossa família, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom domingo e uma abençoada semana.